Muito boa tarde mais uma vez para você que nos acompanha ao vivo, diretamente da Rádio Prefeitura, diretamente do Ginásio Municipal, onde ocorre a São Leopoldo Fest 2023. E mais uma transmissão ao vivo. Em instantes devemos acompanhar a sanção do projeto de lei que estabelece o IPTU verde em São Leopoldo. Estamos aguardando a chegada do prefeito Arivanazzi, diversas autoridades políticas, empresariais se encontram já aqui no Espaço de Inovação, espaço da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Tecnológico e Turismo de São Leopoldo, para acompanharem, portanto, a sanção desse projeto pelo prefeito Arivanazzi. O projeto tem um acompanhamento técnico do secretário Anderson Leiter e suas equipes. Já na sequência, portanto, chegando agora o prefeito Arivanazzi, cumprimentando as autoridades. E em momentos devemos começar, portanto, esta transmissão ao vivo. Pedimos desculpas ao pessoal que está passando aqui, o espaço é um pouco restrito. Já em instantes, então, o cerimonial comandado por Ana Gabriela dos Santos e pela Janaína Gazola, da Superintendência de Comunicação Social da Prefeitura de São Leopoldo, que tem no comando o jornalista Valentim de Melo Thomas, que deverá dar início, então, ao evento, a esta solenidade. Projeto que desperta interesse de bastantes autoridades empresariais, bastante pessoas aqui acompanhando já. Chegada agora do secretário municipal do Meio Ambiente, Anderson Leiter, cumprimentando o prefeito, cumprimentando o Valmir Piducci, que é do sindicato do Sindimetal, sindicato dos empresários do ramo metal mecânico. Ele que é o representante, um dos coordenadores do sindicato. Já na sequência, então, o início do evento pelas meninas da Relações Públicas da Superintendência de Comunicação Social. Vale a pena ressaltar que o programa do IPTU Verde é uma ação da Prefeitura de São Leopoldo por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMAN, debatido com a comunidade, que oferece a possibilidade de desconto de 3% a 12% no imposto predial e territorial urbano para contribuintes que adotem e comprovem práticas sustentáveis que auxiliem na redução dos danos ambientais ocasionados pela intervenção humana a partir da Lei Municipal 9.844 de 23. O IPTU Verde é parte do conjunto de ações do governo municipal para enfrentamento às mudanças climáticas. O programa nasceu da necessidade de aproximar a sociedade leopoldense das grandes questões globais relacionadas às modificações do clima, projetando uma São Leopoldo resiliente e inclusiva. Para você que está interessado e quer saber como entrar no programa, através de adoção e comprovação das seguintes práticas sustentáveis: um sistema de captação de água da chuva, sistema de aquecimento solar e sistema de energia solar fotovoltaica, utilização de bicicletas e similares não motorizados como meio de locomoção, construções ou reformas residenciais ou prediais com material ecologicamente sustentável, preservação de nascentes, cursos d'água, áreas de preservação permanentes, APP, ou áreas de especial interesse ambiental, AEIA, unidades de conservação, reserva particular do patrimônio natural, entre outras áreas similares protegidas definidas em lei. A destinação para reciclagem de plástico, papéis, óleos de cozinha e vidro, destinação de resíduos orgânicos para compostagem, sistemas individuais de tratamento e esgotamento
Para solicitar o desconto é necessário encaminhar via protocolo da Prefeitura e da SEMAN até 31 de agosto de 2023 para a concessão do benefício do IPTU 2024. O pedido de concessão será avaliado de acordo com as documentações previstas na legislação. Do programa IPTU Verde. Convidamos para que venha aqui à frente o prefeito de São Leopoldo, senhor Ari Vanazzi. Representando aqui a Câmara de Vereadores, a vice-presidente da Câmara e líder do governo, Yara Cardoso. O secretário municipal do Meio Ambiente, senhor Anderson Etter. O secretário de Cultura e Relações Internacionais e coordenador do Comitê do Bicentenário, senhor Marcel Frison. Representando aqui a Unicinos, o professor Carlos Alberto Mendes Moraes. Coordenador técnico do Observatório de Mudanças Climáticas de São Leopoldo, senhor Everson Gardel. Também convidamos para que venha aqui à frente o senhor Valmir Pesucci, representando aqui o Sindimetal. Agradecemos a presença do secretário Juliano Maciel, secretário de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico, secretário do Orçamento Participativo, senhor André Lenk, presidente do Hospital Centenário, senhor Nestor Schwertner. Também agradecemos aqui a presença do senhor Marco Aurélio Zang, da Assiste, do senhor Antônio Amaral, da Associação de Moradores da Campestre, também do Condema, da senhora Rosana Rosa, da DRX Solar, da professora Feliciane, professora também da Unicinos, do projeto Observatório. Então, o professor Carlos e a professora Feliciane hoje estão aqui representando o reitor da Unicinos. Obrigada pela presença. Também agradecemos aqui o senhor Humberto, da Associação de Conservação do Solo e Água, a presidente do Comitê Sino, senhora Viviane Feijó. Também agradecemos as empresas aqui, Ilumisol, o grupo GSA da Solar Sim e o senhor César Pereira, coordenador do Parque Imperatriz. Também agradecemos aqui a presença da senhora Ana Marins, representando o gabinete do deputado Miguel Rosseto, da secretária adjunta de administração, senhora Luciana Rossoni, e da senhora Aline, representando aqui o gabinete da vereadora Jussara Lanferman. Então, para dar as boas-vindas, a gente vai passar para o coordenador técnico do Observatório de Mudanças Climáticas de São Leopoldo, o senhor Everson Gardel, que vai fazer uma apresentação. Ok. Boa tarde a todos e a todas. Vou tentar ser aqui o mais breve possível e dar uma linha geral do que é aí o projeto do IPTU Verde. Dizer rapidamente que é fruto de muita discussão e de amplos setores da sociedade, e que a gente foi colhendo e tentando trazer um modelo que unisse a importância, as ações para reduzir as emissões de carbono na cidade, mas ao mesmo tempo também promover um incentivo para que essas ações sejam feitas por toda a sociedade, por todos os setores. Então, rapidamente, quer dizer que o IPTU Verde é um programa municipal que ele incentiva ações e práticas sustentáveis. Esse lado aqui é mais fotogênico mesmo. Então ele incentiva práticas sustentáveis, e por meio de descontos sobre o IPTU. O IPTU Verde é parte do conjunto de ações propostas pelo governo municipal para enfrentamento às mudanças climáticas. Logo ali na frente nós estamos trabalhando aqui, o secretário Anderson Etter, aqui através da Secretaria de Meio Ambiente, e muitas outras secretarias, o Plano Local de Ação Climática. Então, o IPTU Verde é parte do Plano Local de Ação Climática. Então,
Primeira pergunta, como posso ser beneficiado pelo IPTU verde? Através da adoção dessas práticas que a gente está mostrando aqui. Então, primeiro, o sistema de captação de água da chuva, quem tiver pode ter desconto no IPTU. Sistema de aquecimento solar, né? Temos um exemplo ali com a prefeitura ali, aqueles aquecedores solares. Aquilo ali também reduz emissões, né? Além de levar aí conforto para todos os moradores da região. Sistema de energia solar fotovoltaica, né? Também está contemplado aí entre os setores, né? Dentro dos setores. Construção ou reformas residenciais ou prediais com material ecologicamente sustentável, como resíduos de construção civil ou outros materiais que haja a comprovação, né? Que eles têm uma emissão menor que os materiais convencionais. Preservação de nascentes, cursos d'água, reserva particular, então toda essa área aí que a gente pode dizer de cobertura vegetal, né, no sentido mais amplo, né, quem tiver esse tipo de área em sua propriedade, ele pode também solicitar desconto de IPTU. Destinação para reciclagem de plástico, papel, vidro, óleo de cozinha, vidro, tudo isso também também vai ter um componente ali de redução do IPTU. Os resíduos orgânicos para compostagem também, né? Também vão ser contemplados. Os sistemas individuais de tratamento de esgoto doméstico, na nossa fossa e filtro aí, se comprovarem que elas estão, né, com a limpeza regular, também vai ter um desconto de IPTU. E ao mesmo tempo, né, vai reduzir as emissões do esgotamento sanitário. Utilização de bicicletas similares, né, não motorizadas, como meio de locomoção, também serão contemplados com desconto de IPTU. Qual será o desconto? Eu organizei a apresentação nas prováveis perguntas, então uma delas que eu acho que todo mundo quer saber é qual será o desconto. Então a gente está falando de 3% de adoção de medidas que resulte até 1,5 toneladas de carbono, 6% entre 1,5 e 3 toneladas de carbono, 9% de 3 a 5 toneladas e 12% através de medidas acima de 5 toneladas de carbono. Mas como é que eu sei se quantas toneladas a minha prática vai representar? Isso também tem alguns anexos do projeto de lei, né, que explica como esses cálculos são feitos. Tem um memorial de cálculo ali para isso. Mas a ideia é valorizar qualitativamente a prática, mas também quantitativa. Quem reserva 5 metros cúbicos, ele é contemplado, mas quem reserva 50 metros cúbicos, ele tem que ter uma outra contemplação. Mesma coisa com a fotovoltaica. Quem produz 100 kWh vai ter um desconto. Quem vai produzir 500 kWh também é a mesma prática, mas com a quantidade maior, e ela também vai ter essa importância dentro do desconto. Como eu posso solicitar o desconto? Então eu solicito o desconto encaminhando o protocolo via semana, né, também nos anexos explica a documentação para cada tipo de prática, né, cada contribuinte desejar solicitar o desconto. Então, tem as documentações previstas na legislação. O prazo para esse ano é até 31 de agosto. Normalmente vai ser até maio, né? Mas como a gente fez a lei este ano, a gente conseguiu, né, levar essa data um pouco mais à frente, para que a gente já possa, no ano que vem, já ter contribuintes, aí, cidadãos contemplados com esse contribuinte.
Esse desconto é progressivo? Sim. Se a gente manter as práticas ano a ano e comprovar elas ano a ano, elas podem se estender até o limite ali de 15 anos. Então, na verdade, tu tem 12%, mas se tu manter as práticas, tu pode chegar ali a quase 20% de desconto do IPTU. Finalizando, gente, o IPTU aqui, ele é parte do Plano Local de Ação Climática, né? E ele mencionou aqui, ele é parte aqui das metas de neutralização que o plano local vai apresentar até 2050, que a gente consiga neutralizar todas as emissões até 2050 e com isso cumprir o Acordo de Paris aqui, que é isso que preconiza essa neutralidade. Ok, gente, sem me estender muito, né, me coloco à disposição para eventuais dúvidas e mais uma vez, né, agradecer aqui a disposição de todos que ajudaram, né, e o governo como um todo, aqui através do prefeito Vanazzi e do secretário Anderson, né, que nos deram todo o incentivo para que a gente pudesse avançar, né, nessa legislação aí que já era um anseio de muitos setores da sociedade. Ok, gente? Muito obrigado. Obrigada, Gardel. Então convidamos as autoridades para vir aqui para frente novamente. Agradecemos a todos que nos acompanham de forma virtual na página do Facebook da Rádio Prefeitura e também a imprensa aqui presente. Passamos agora a palavra ao representante aqui da Unicinos, o professor Carlos Alberto Mendes Moraes. Bom, boa tarde. Em nome do prefeito Vanazzi, cumprimento todas as autoridades aqui presentes e todas as pessoas que estão aqui. Para nós da Unicinos, né, e a professora Feliciane, mais do que está representando a reitoria, a gente faz parte, né, dessa história que está em construção, né, já que estamos trabalhando junto com a Secretaria de Meio Ambiente, a Prefeitura, nessa construção do Observatório de Mudanças Climáticas. Me lembro, né, Vanazzi, lá em novembro de 2021, na assinatura do decreto, e a gente teve também uma fala ali na Prefeitura, e que naquele momento a gente obviamente ainda não estava iniciando a construção de um projeto, já em conjunto aqui dentro do observatório. Já temos o primeiro inventário que foi entregue no ano passado, agora estamos finalizando o plano local de ação climática, num trabalho que vem acontecendo de forma transversal, né, junto com as outras secretarias da Prefeitura, para que a gente tenha um plano que realmente atenda a todas as expectativas da população de São Leopoldo. E acredito que essa lei, né, do IPTU Verde é um primeiro passo para colocar uma das ações, né, já em implementação. Isso então para nós é bastante gratificante na medida em que a universidade está nesse processo exatamente para fazer com que a gente dê essa contribuição de colocar em prática uma série de discussões tecnológicas, científicas, que estão alicerçando, né, todas essas possibilidades que nós temos de fato de reduzir, né, esses problemas que nós estamos enfrentando em termos de mudança climática. Nós temos um desafio bastante grande, que é fazer com que essas melhorias, essas mudanças sejam inclusivas, né? Então, o social, o socioambiental aqui é fundamental, e a participação de toda a sociedade é mais ainda para a gente conseguir, né, ter resultados benéficos para todos nós. Muito obrigado e sucesso para a cidade de São Leopoldo. Obrigada, professor Carlos, junto aqui com a professora então Feliciane, representando aqui o reitor hoje da Unicinos. Passamos agora a palavra ao representante aqui do Sindimetal, o senhor Valmir Pizzuti. Boa tarde a todos. Cumprimento especial ao nosso prefeito, Fábio Vanazzi, secretários, todos presentes. Motivo de muita alegria hoje, prefeito.
Em 2018, a Sindimetal, que representa as indústrias de São Leopoldo, olhando a legislação que existia no nosso país, verificou que em alguns municípios já havia uma legislação que incentivasse as empresas a investir no aproveitamento dos recursos naturais, evitar o descarte dos seus resíduos na natureza, e que havia incentivos para isso. E também a gente observava que muitas empresas que investiam pesadamente, aqui em São Leopoldo nós temos empresas assim, pesadamente para evitar o descarte e aproveitar os recursos da natureza, não tinham benefício nenhum. Enquanto que outras que não usam essas práticas tinham a mesma comparação com essas empresas. Então, no ano de 2018, nós montamos lá no Sindimetal uma minuta, uma proposta de o que nós chamamos naquela ocasião Imposto Verde. Hoje eu vi que é o IPTU Verde. Mas na ocasião nós não tínhamos um nome, colocamos Imposto Verde. E protocolamos na Prefeitura um pedido de análise dessa minuta do Imposto Verde para que as empresas que fizessem essa prática tivessem algum benefício com uma redução nos impostos. Posteriormente, a gente verificou que não apenas as empresas, mas também os munícipes que têm essa prática, como foi mostrado agora, também têm essa possibilidade desse aproveitamento. Então, prefeito, 5 anos depois, com muita alegria, a gente vê a aprovação, a assinatura que vai ocorrer hoje, dessa possibilidade, não só agora para as empresas, mas também para os munícipes. E nós da indústria nos sentimos muito gratificados quando a gente vê um encaminhamento ao executivo e que mesmo, não importa o tempo depois, mas que haja um retorno e, como na data de hoje, um retorno positivo. Parabéns, prefeito, parabéns ao secretário Anderson, parabéns a todos que militam nessa área do meio ambiente, da sustentabilidade. A indústria, por mais que muitos ainda não enxergam, ela olha muito para a questão da sustentabilidade e nós estamos juntos. Obrigado, prefeito, parabéns, sucesso para o projeto. Obrigada, senhor Pizzuti. Passamos agora a palavra ao secretário de Cultura e Relações Internacionais e coordenador do Comitê do Bicentenário, senhor Marcel Frison. Boa tarde a todos e a todas. Saudar aqui meu prefeito Ari Banazzi, saudar meu secretário Anderson, até do Meio Ambiente, saudar a Dona Gardel, que nos apresentou aqui o processo, saudar aqui o nosso professor de ensinos, eu fugi o nome agora no momento, Carlos Moraes, isso. O Pizzuti, né, nosso representante do empresariado e do Sindimetal, a Yara, nossa companheira, vice-presidente da Câmara de Vereadores. Eu estava lembrando, Pizzuti, exatamente nesse momento agora. Eu era secretário-geral, quando fosse lá, junto com um grupo de empresários, apresentar essa ideia, né? E, né, prefeito, as câmeras também já estavam, e as câmeras ainda não estavam. Então, ser mais, exatamente. Apresentar essa ideia, né, que a gente foi maturando, né, ao longo do tempo, como sempre, Pizzuti, no setor público as coisas para maturar, e quando envolve impostos ainda, né, exige, né, uma grande dedicação, um grande trabalho para a gente poder ajustar bem, e não ter problemas, inclusive o projeto morrer por ilegalidades que a gente possa cometer, né, então, nas boas intenções, fazer o melhor. Esse é um grande passo, super importante, afina São Leopoldo uma questão central para a humanidade na atualidade, né, que é a questão climática, né, e a geração de carbono, né, como a gente deve controlar. Anderson, eu pedi até a palavra aqui, porque eu achei importante ressaltar, nós estamos vivenciando agora, né, os 199 anos de São Leopoldo e da imigração alemã. Essa é a festa, São Leopoldo Fest, desses 199 anos. Estamos trabalhando numa agenda, né, de discussão até 2024 para fechar o nosso bicentenário. Eu tinha te falado esses tempos atrás que uma das coisas que a gente quer construir nesse bicentenário, primeiro é recuperar
os grandes elementos da história da nossa cidade e da imigração alemã e do povo que ficou aqui durante esses 2 séculos, né, construindo as coisas. E a partir desse resgate histórico, né, a gente conseguir construir uma visão para o futuro, né, os próximos 200 anos. Eu estava te lembrando, Anderson, que nossa cidade e o povo aqui da nossa região foi protagonista no passado através do Henrique Hessler, um leopoldense, né, que estava aqui conosco, morou aqui, viveu aqui. Henrique Hessler foi uma referência nacional na defesa do meio ambiente há muito tempo atrás. E foi exatamente porque nós fomos também uma referência, Pizzuti, no desenvolvimento industrial dos primeiros lugares do estado, e que gerou, por consequência, né, dos curtumes e tudo mais, um problema ambiental natural, né, natural, mas que a cidade soube trabalhar as duas coisas. Nunca perdeu protagonismo na indústria, mas também, né, teve uma movimentação forte na questão ambiental. E esse aprendizado, Anderson, a gente tem que levar para o futuro, para os próximos 200 anos. A gente continuar sendo, e esse é um passo importante, né, que tu estás conduzindo da Secretaria do Meio Ambiente, um passo importante para nós poder dizer lá na frente, daqui, talvez 200 anos, não nós que estamos aqui, mas os próximos, as pessoas que vão nos suceder, certo? Possamos dizer que São Leopoldo continua uma ponta de lança na questão ambiental. Então, parabéns, Anderson, parabéns, prefeito Vanazzi. Isso é um grande momento, um momento importante, um projeto que é singelo, simples, né? Simples no sentido que ele dialoga diretamente com os interesses, enfim, das pessoas e tal, mas promove desenvolvimento sustentável, promove proteção ambiental, promove, né, a questão do carbono, de diminuição da emissão de carbono. Então, mais uma vez, parabéns, muito obrigado pela atenção de todos e todas. Obrigada, secretário Marcelo. Agora passamos a palavra ao secretário do Meio Ambiente, senhor Anderson Etter. Boa tarde a todos e todas. Quero primeiramente saudar, fazer um agradecimento a Lili Marquísio, ao secretário Juliano Maciel, que estão nos proporcionando a ocupação deste espaço, e nada mais natural que um tema desta relevância e com essa característica seja tratado aqui na Arena da Inovação. Então, muito obrigado por vocês. O Maridão já chegou aqui, ele se apresentou e eu já comecei a pedir coisas para ele, né? Saudar aqui os nossos vereadores, a nossa vice-presidenta da Câmara, a vereadora Yara, aqui o nosso presidente do Hospital Centenário, o Nestor Schwerter, a toda a comunidade, as entidades que aqui estão representando e muitos que participaram, contribuíram na construção desta legislação. A Rosana, que está aqui nos acompanhando, que foi uma das grandes incentivadoras, provocou esse assunto na Câmara de Vereadores e em outros ambientes. E é importante, né, Carlos, a parceria que a universidade tem nesse sentido. Então, a tia, a Feliciane, a Jaque, que está aqui conosco, deixa eu ver se eu não estou esquecendo ninguém, né? Mas todos que estão contribuindo. Ao Pizzuti, ao Gardel, prefeito, porque o Gardel é uma daquelas figuras que, enquanto esteve conosco no SEMAI, e é servidor do quadro permanente da autarquia, se notabilizou nacionalmente como uma referência no tema da eficiência hidroenergética, redução de perdas. E no momento em que ele assume a tarefa de coordenar o nosso observatório de enfrentamento às mudanças climáticas, passa também a obter esse reconhecimento através do trabalho que tem desenvolvido com todos os demais integrantes do observatório. E a ti, prefeito, que foi a quem nós devemos agradecer, né, pelos puxões de orelha que tem nos dado, no sentido de que, olha, essa lei precisa se tornar uma realidade, Pizzuti. Nós sempre tivemos a seguinte preocupação: o prefeito Ari Vanazzi hoje irá sancionar a legislação e ela já será colocada em prática. Ou seja, a lei aprovada na Câmara de Vereadores, ela foi constituída de tal forma que a regulamentação já está presente. E aqui sobre todo o detalhamento que já foi trazido pelo Gardel, não vou reproduzi-lo, mas é importante que nós tenhamos essa compreensão. A legislação, ela é aquilo que há de mais moderno em relação ao enfrentamento às mudanças climáticas. Observa os relatórios
do IPCC, que é o órgão que acompanha as mudanças climáticas da ONU. Tem todo um regramento que está dentro dessa política. Hoje, a cidade de São Leopoldo se orgulha de ser uma das poucas localidades no país a ter uma ferramenta de planejamento como o nosso inventário de emissões de gases de efeito estufa, o nosso plano local de ação climática, o nosso plano de análise de riscos. E tudo isso nós sabemos que ele só é possível de ser executado porque nós temos quadros qualificados na Prefeitura de São Leopoldo, estamos tendo o apoio da Unicinos, temos realizado, nesse momento já foram 10 audiências públicas, né, onde nós reunimos mais de 300 pessoas debatendo esse assunto com a comunidade, sendo em associações de bairros, escolas, mas tivemos reuniões no Sinduscom, tivemos em outros ambientes, inclusive, Marcos, já quero, falei hoje, agora às 2 horas da tarde para o Feldman, olha, a gente vai até assiste, apresenta no detalhamento como vai se dar esse acesso, porque na verdade é isso, tudo que está colocado ali, as pessoas podem dizer assim, é uma legislação elitista, afinal de contas nem todo mundo tem capacidade de fazer o investimento ou instalar placas fotovoltaicas na sua casa, mas tem outros elementos que estão colocados ali, vereador. O aquecimento da água vai permitir que toda aquela comunidade da feitoria que foi beneficiada ainda pela antiga concessionária de energia elétrica, a S-Sul, receba 3% de desconto do IPTU. A manutenção da fosse-filtro, o uso da bicicleta, ou seja, uma série de ações que visa incluir a sociedade nesse debate, que não é mais um debate de alerta. Nós estamos vivendo uma crise climática. Recentemente enfrentamos uma situação na nossa cidade e na região com o ciclone. Todos aqui podem resgatar nas suas memórias quando é que nós tivemos um episódio daquela magnitude como nós enfrentamos até pouco tempo. Portanto, o que nós precisamos trabalhar em São Leopoldo de forma local, está atuando, é no sentido de que nós possamos nos adaptar, sermos resilientes, mas termos as condições para enfrentar essa crise que está posta e impedir que ela não se torne uma catástrofe. Eu quero encerrar aqui mostrando uma imagem que de fato simboliza essa visão de que a cidade de São Leopoldo tem em relação ao futuro, mas que na verdade, hoje pela manhã nós estávamos na atividade da Unicinos, o Juliano ainda fez uma provocação. A cidade de São Leopoldo não é a cidade do futuro, o futuro já está acontecendo nela. E aí, se a gente for pegar aqui, prefeito, essa imagem que está do fundo aqui, essa imagem aérea do nosso Parque Imperatriz, 694 hectares de unidade de conservação. Mais de 200 famílias viviam nessa área há 16 anos. Agora, com o efeito do ciclone, toda essa área esteve coberta de água. O que seriam das famílias que viviam no Arroio Cruz? O que seriam daquelas famílias que viviam lá no valão da Talib Taurino de Resende? Muito provavelmente, nós estaríamos enlutados devido ao número maior de vítimas fatais que essa cidade teria presenciado. Ou seja, as políticas habitacionais, as políticas que dialogam com a educação socioambiental, elas estão presentes nessa legislação que foi aprovada pela Câmara de Vereadores. E, portanto, a cidade de São Leopoldo, ela está condicionada e reconhecida, nacional e internacionalmente, pelas suas práticas e ações. E o Observatório Municipal de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, hoje, uma professora da Unicinos ainda me disse, fiquei sabendo, Carlos, que tu teve uma reunião lá em Canoas, e que, na verdade, a Prefeitura de Canoas está querendo reproduzir, né, uma prática exitosa que a cidade de São Leopoldo iniciou. Quero finalizar dizendo, planejamento, ação, isso, quando um gestor público assume essa tarefa, e o prefeito teve essa ousadia, quando trabalhou políticas habitacionais, quando desenvolveu que nós pudéssemos elevar os nossos índices de tratamento de esgoto, quando assegurou as nossas áreas de preservação permanente, tudo isso possibilita que a nossa cidade, presidente, seja um atrativo para novos empreendimentos. As empresas estão em busca de cidades e municípios, localidades que tenham políticas voltadas à preservação ambiental.
Nós temos o maior patrimônio natural, que é o Rio dos Sinos. Nós temos 305 nascentes mapeadas. Temos as nossas áreas de especial interesse e impacto ambiental. E agora nós estamos, a partir da legislação do IPTU verde, antes a Rosana e o Marco eles estavam fazendo levantamento. A cidade de São Leopoldo, prefeito, está sendo pioneira no Rio Grande do Sul. É o primeiro município gaúcho a ter uma legislação desse porte aqui no nosso estado. Ou seja, é motivo de alegria, é motivo de satisfação. O senhor sanciona hoje e amanhã nós vamos ter certeza que vai ter muita gente. Nós queremos trabalhar que essa divulgação amplie cada vez mais, protocolando lá na prefeitura, aumentando o nosso trabalho, né, Gardel? Para poder garantir e assegurar que esse desconto do IPTU seja concedido. Ele vai muito além de um desconto, de um benefício tributário. Para nós, ele representa, de fato, uma forte decisão do município de São Leopoldo quanto à necessidade de que tenhamos o enfrentamento às mudanças climáticas, que possamos garantir qualidade de vida. Encerro, de fato, dizendo o seguinte: esse projeto foi possível de ser construído após muito tempo, porque se fez um exaustivo debate. Então eu tenho que agradecer à Secretaria da Fazenda, à Procuradoria-Geral do município, ao gabinete do prefeito, porque até que se estabelecesse condições para que esse projeto fosse levado até a Câmara de Vereadores, todo esse conjunto precisou ser trabalhado. E como é importante como um governo, e nós temos visto isso em nível federal, quando a nossa ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, diz o seguinte: olha, hoje o ministro da Fazenda trata do tema ambiental, o desenvolvimento social da mesma forma, porque é isso, é transversal. É esse pensamento que nós estamos provocando o debate e temos o acolhimento na Prefeitura de São Leopoldo, graças ao empenho e dedicação de cada homem e mulher que atua no nosso governo, mas principalmente, prefeito, pela sua forte decisão política no sentido de que se invista na preservação ambiental, garantindo para essa e futuras gerações uma melhor qualidade de vida. Muito obrigado a todos. Viva São Leopoldo, uma São Leopoldo mais verde. Obrigada, secretário Anderson. Convidamos a fazer uso da palavra a vice-presidente da Câmara de Vereadores, líder do governo, Yara Cardoso. Muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar o prefeito Ari Vanazzi, cumprimentando o prefeito, toda a equipe de governo que está aqui, diviso diversos secretários, secretário Juliano, André Lenk, o diretor do SEMAI, diretor-presidente Nestor Schwerter, nosso secretário-geral de governo Nelson Espolaor, também o Marcel Frison. Cumprimentar o Gardel, que é um dos responsáveis pelo êxito desse projeto, que nós votamos lá na Câmara e foi super bem recepcionado. Nós votamos em VaptVupt, as discussões eram boas, nós levantamos o debate lá para aprender um pouquinho mais sobre o que era o projeto, o que representava, qual seria o impacto desse projeto para São Leopoldo. E foi unânime essa votação, Gardel. Então quero te cumprimentar toda esta equipe. Eu sou legisladora de São Leopoldo, professor Carlos Pizzuti, há 5 mandatos. E eu tenho um orgulho imenso, uma satisfação extraordinária de ser contemporânea de projetos como esse, deste governo que pensa nas pessoas. E claro, para pensar nas pessoas precisa pensar no meio onde a gente vive, no meio ambiente. Esse observatório de enfrentamento às mudanças climáticas é algo que já se vinha pensando lá há mais tempo, através do pensamento do prefeito Vanazzi. E eu me lembro bem, prefeito, quando eu entrei na Unicinos, professor, lá na década de 80, e eu fazia biologia. E lá nós estudávamos o Hester, o Lutzenberg, e dava um frio na barriga, Lili Marquise, quando se falava em mudança climática. Aí os professores da biologia falavam, Nestor, que daria enchentes, o mar iria subir e tal, e a gente achava aquilo distante, mas já dava, sabe, aquele frio. E eu aqui estou vivenciando isso na nossa cidade. Falou bem o secretário da inundação, das cheias que tivemos. A gente está vivendo isso, mas se estamos vivendo também, estamos com estatura, né, Marco? Para enfrentar isso, Fernando. E é com atitudes como essa, com programas e projetos como esse, que aqui de São Leopoldo a gente manda um exemplo para o mundo inteiro, como é que se lida com esses desafios. Eu quero parabenizar, portanto, acho que mais do que essas atitudes concretas, isso nos incentiva
muitas vezes as pessoas mudam seus paradigmas, seus conceitos de vida, sendo penalizada. Aqui, o município está conscientizando, premiando através de uma redução do IPTU. Lindo, parabéns a este governo, mais uma vez um orgulho de poder participar desse momento. Parabéns, prefeito. Obrigada, vereadora Yara. Neste momento, ouviremos o prefeito de São Leopoldo, o senhor Ari Vanazzi. Boa tarde às mulheres aqui presentes, boa tarde aos homens. Queria cumprimentar a todos e a todas, sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos nessa nossa atividade aqui na São Leopoldo Fest. Queria cumprimentar a Yara Cardoso, nossa vice-presidente da Câmara Municipal, que aprovou esse projeto, e nos dá muito orgulho ter um poder legislativo que também colabora e coopera, entende as propostas dessa envergadura. Muito obrigado e parabéns aos vereadores da base que votaram favorável ao projeto. Queria cumprimentar o Marcel Frison, nosso secretário de Cultura e coordenador do Comitê do Bicentenário, né, que tem a responsabilidade de fecharmos 200 anos, né, com uma cidade onde possa crescer, se desenvolver, incluir, né, a nossa população. O Anderson Sureta, que é o nosso secretário da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em nome dele, o Gardel, nosso grande companheiro que se dedica intensamente nos últimos anos sobre esse tema significativo para a humanidade, né, e que poderia abordar aqui várias questões que já trabalhou, que vem desenvolvendo, que coordena. Em nome de vocês dois, eu queria cumprimentar toda a Secretaria do Meio Ambiente, os funcionários que estão aqui, parabenizá-los por esse trabalho, né, majestoso que é tratar a questão ambiental, cuidar do meio ambiente. Queria cumprimentar o Valmir Pizzuti também, que é do Sindimetal, de fato nos apresentou essa ideia, né, um projeto, pré-projeto, uma ideia escrita, e que nós levamos um tempo, Pizzuti, né, porque não foi fácil construir algo que é inovador. Sempre a inovação esbarra nos problemas jurídicos, nos problemas técnicos, no problema de operação, no sistema de operação, né? E que ainda nós temos vários desafios para poder superar, para a plena aplicação dessa legislação que nós estamos criando, mas vamos fazê-lo, né, com muita disposição. O André Lenk, né, que é o nosso secretário do Orçamento Participativo, o Marco Aurélio Zang, que representa aqui nossos empresários, assiste o comércio, né, que tem um papel importante, né, que essa lei de fato possa, vamos dizer assim, dar resultados, né. A Viviane Feijó, que é presidente do Comitê Sinos, Humberto Dober, que é vice-presidente da Associação de Conservação de Solo e Água, o Juliano Maciel, que é nosso secretário, né, da CDTEC, Antônio Amaral, presidente da Associação de Moradores do Campestre, a Zana Martins, que representa aqui o deputado Miguel Rosseto, a Aline, que representa o gabinete da vereadora Jussara, o Nestor Schwerter, nosso presidente da Fundação Hospital Centenário, que está trabalhando intensamente no nosso hospital, cuidando da nossa população, empresários da energia solar aqui do município de São Leopoldo, e o nosso professor aqui, né, da Unicinos, que a Unicinos efetivamente tem tido um papel muito importante em muitas áreas de atuação na nossa cidade, em parceria com a Prefeitura Municipal, nos coletivos que nós criamos aqui. Então, leva o nosso abraço, carinho, né, o reitor Padre Sérgio, um estimulador, né, dessa parceria e dessa participação efetiva da nossa universidade. Isso, queria falar algumas coisas aqui que eu acho extremamente importante, e um momento importante. Essas questões, essa ação de hoje, né, ela é uma ação que a gente não vê, a gente não palpa, como dizia meu pai, né, porque não é material, né, é uma ação de uma legislação que possibilita, né, que a população, que os trabalhadoras, que as empresas acessem um benefício, que o benefício será para a humanidade, será para a cidade. Eu estava dizendo o seguinte, né, um dos temas aqui, por exemplo, a reservação de água. Reservação de água, ela diminui o custeio do município de São Leopoldo, se todo mundo fizesse, extraordinariamente. Porque com certeza essa enxurrada que deu esses dias
Se todo mundo levasse água, a água estava guardada, ela não estava nas valetas, não tinha enchido tanto o rio e nem os arroios, porque estava guardado. Quer dizer, isso diminuiria o custeio que temos tendo hoje para recuperar a cidade. As famílias perderam as coisas todas, tem que se recuperar. Portanto, há um processo de economia extraordinário na construção deste projeto. Energia solar, né, é outro elemento importante, que é um incentivo que nós estamos tratando, reciclagem, né, que as pessoas podem fazer, melhorar o seu sistema de reciclagem. Então são uma série de ações, que são ações de ação material, técnica das pessoas, mas também de educação, que a parte mais importante é um processo educativo da nossa população de como cuidar, preservar a questão ambiental. Então a lei que nós estamos fazendo aqui, estamos assinando hoje, que vai entrar em prática nos próximos dias, ela tem um sentido para nós estratégico, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista educacional e do ponto de vista de sobrevivência humana. Esse é o grande desafio que o mundo vive hoje, né, nos elementos novos que nós estamos observando e prevendo. Essa chuva desses dias, do tal do ciclone, nós fomos das cidades mais atingidas do estado do Rio Grande do Sul, mas choveu 279 milímetros, nunca na história da cidade choveu tanto, né, em 18 horas. Isso não é uma coisa aleatória, né? É uma questão que nós estamos produzindo esses fenômenos naturais na face da Terra, e nós precisamos começar a cuidar disso, para que isso não seja mais constante, que seja mais permanente, né? E é possível, evidente que é possível, se a gente fizer isso com muita disposição, vontade e uma política de modo geral. O Anderson falou aqui uma coisa que, como tem muitas pessoas aqui que são formadores de opinião, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do que nós podíamos ter vivido dia 16 e 17 de junho, de julho. Vocês sabem que no Arroio Cruz, onde deu aquela tragédia que morreu um rapaz, nós tiramos dali de 2006 a 2012 800 famílias. Lembra que em 2011, se me falha a memória, morreu um cidadão eletrocutado ali no Arroio Cruz, e foi naquele fato que nós buscamos um projeto de investimento do governo federal para reassentar todas as famílias. Reassentamos 800 famílias. Como no Parque Imperatriz, nós reassentamos quase 300 famílias. Como na Calibre de Resende, nós reassentamos 280 famílias. Como aqui na João Correia, aqui embaixo, nós reassentamos ali 300 famílias na Rua F. Se todas essas famílias estivessem hoje morando e nós não tivéssemos feito um trabalho de prevenção, a tragédia humanitária nessa cidade não tinha como contar. Com 279 milímetros de chuva. Vejam, foi uma ação de prevenção que reduziu o dano nas pessoas, nas famílias, inclusive nós poupamos vida nesse processo. E o que nós estamos trabalhando intensamente, né, na questão ambiental, é uma cidade modelo. Hoje a cidade de São Leopoldo, internacionalmente, na União Europeia, que eu tenho muito orgulho de representar, e tenho ido várias vezes, na Alemanha, na Espanha, né, em Paris, na França, vamos agora no final do ano a convite, no Egito, fomos a convite no Egito para participar da conferência, né, que teve lá sobre a questão ambiental, a COP, né, que nós tivemos presente. Tudo isso enche de orgulho uma cidade como a nossa, que é cortada por um rio, banhada por 7, 8 arroios e com mais de 300 nascentes catalogadas e preservadas no meio da nossa cidade. E vejam, muitos empreendimentos que nós temos na cidade hoje, empreendimentos grandes, eles estão preservando as áreas verdes e as nascentes, incorporando nos seus empreendimentos essas áreas, e isso valoriza enormemente aquele empreendimento, inclusive do ponto de vista de lucro do empreendedor, porque é um conceito de vida que a população tem buscado e tem se orientado hoje na humanidade nossa. Nós temos 22% de área de preservação ambiental na nossa cidade. Só o Parque Imperatriz, que começou com 70 hectares, hoje tem quase 700 hectares. Uma cidade como a nossa, que tem 104 quilômetros quadrados, com 700 hectares só num parque, é o maior parque do ponto de vista urbano, né, dentro do estado do Rio Grande do Sul, numa cidade, numa região metropolitana. Sem contar o Parque Trabalhador, que tem a nossa cidade, né? Sem contar o Parque Mauá, que é um outro parque que nós construímos, e assim o Padre Reus, que é um outro parque que nós temos ali. Quer dizer, eu podia falar aqui, né,
da mata do Daniel, né? São áreas que nós estamos preservando e cuidando. Então o IPTU verde, ele não é uma ação isolada dentro do município. Vocês têm que entender que o IPTU verde é dentro de um projeto estratégico de longo prazo, é que nós estamos tratando e aprovando essa legislação. Por isso, Pizzuti, demora um pouco, porque a gente quer dar consistência e efetivamente ele está dentro de um projeto estratégico extraordinário. Eu queria dar um outro exemplo, termino com isso, que é sempre bom lembrar. Vocês lembram da mortandade de peixe que nós tivemos aqui em 2008, 2007? 2006, 2006. Aquela mortandade de peixe nos levou a construir uma política regional extraordinária. Na época nós tivemos uma mortandade de peixe, nós construímos um consórcio e nós desenvolvemos junto com o Grupo Sinos, outras empresas de comunicação, junto com as 3 universidades, Taquara, Novo Hamburgo e a Unicinos, junto com os técnicos, nós desenvolvemos uma política de conscientização ambiental na região. Nós buscamos do governo federal, na época nos PAC do governo Lula, R$1 bilhão em investimento nos municípios da região. Só o Caraá não foi beneficiado. Nós somos beneficiados com a estação de tratamento de esgoto da Feitoria, Sapiranga tem tratamento de esgoto, Novo Hamburgo, estação de tratamento de esgoto, Estância Velha, estação de tratamento de esgoto, Campo Bom, estação de tratamento de esgoto, tudo lançado estrategicamente naquele episódio, naquela tragédia construída pelo consórcio, que era uma ferramenta de gestão pública e de construção. Naquela época nós tínhamos o Rio dos Sinos, vocês estão lembrados? É bom lembrar para as pessoas saberem o que nós estamos falando e o esforço que nós fizemos para poder fazer essas ações. Aqui no Rio dos Sinos tinha uma boia na ponte 25 de julho, que era uma boia para segurar o lixo. Lembra, Marcos? Era para segurar o lixo que passava aqui, e quando enchia aquela boia nós ia lá e tirava. Quando nós chegamos na prefeitura, tiramos uma boia, porque a boia ia derrubar a ponte de tanto lixo que acumulava. E veja, agora deu aquela tragédia no Rio Gravataí, é bom lembrar disso. Há poucos dias, brigando que iam gastar R$1 milhão para limpar o Rio Gravataí, com aquelas boias no Rio Gravataí. E como é que a gente não enxerga mais tanto lixo no Rio dos Sinos? Porque aqui no Rio dos Sinos, depois da tragédia dos peixes, com o consórcio, nós desenvolvemos uma política de reciclagem. Hoje o município tem política de reciclagem, tem política de educação ambiental, política nas escolas, e hoje o nosso rio tem lixo. Mas não é aquela tragédia, porque que a gente vê por aí, mesmo na enchente, não se via o que se via no passado. Isso é política de prevenção, é olhar estratégico, é visão de mundo que a gente precisa construir. E aqui está o esforço de todo mundo. É evidente que nós, Prefeitura Municipal, temos que fazer mais, porque somos um poder executivo que deve dirigir, deve propor, deve planejar e deve executar. Então nós avançamos enormemente e empurramos outras cidades a avançar também nessa situação. Então o IPTU verde está dentro desse contexto, dessa estratégia. E temos mais coisas importantes que nós vamos apresentar. Por exemplo, nós estamos discutindo a construção, se tiver algum empresário interessado, de uma usina de geração de energia solar na cidade de São Leopoldo. Nós temos área para oferecer, queremos fazer um investimento, porque nós queremos botar nos prédios públicos, todos eles, que são centenas, em botar energia solar a partir de uma parceria pública e privada. Então nós precisamos construir isso, inclusive buscar financiamento para fazer. Mas eu queria terminar meu mandato aqui, onde todos os meus espaços públicos tivessem energia solar. Isso ia reduzir enormemente o custeio e ia ajudar enormemente a humanidade e a cidade de São Leopoldo. Parabéns a todos nós, parabéns à população, a nossos coordenadores que construíram isso, e vamos botar em prática. Que eu só fico feliz quando eu ver o resultado objetivo, porque enquanto nós só ficar olhando no papel é muito fácil, mas eu preciso ver o resultado, e vocês sabem que eu sou chato, e eu vou atrás para ver o resultado. Um beijo no coração, muito obrigado, um abraço, serve a Deus nós. Obrigado a todos que acompanharam essa transmissão ao vivo, e a gente volta a qualquer instante com mais informação da Prefeitura de São Leopoldo.